vídeo. Vamos conquistar as esferas do dragão e mata a luta agarrado vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou nesse mundo de emoção que você chegou. E quem procura com força e energia realizar sonhos e fantasias em algum lugar da terra logo vai brilhar. Desafios pra superar, a liberdade dá pra alcançar e vencer a guerra contra o mal que vai nos perseguir até o final. O céu resplandece ao meu redor, vou voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul e a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção, sua lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão. Xalá, Exalá, não importa o que aconteça sempre, tenho a força e o poder. Xalá, Exalá, vibrante é o meu coração, sente emoção e tem amor pra dar. Posso pressentir o perigo e o caos, ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a 1000 lugares e a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade a correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida, vem comigo por esse caminho. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Vamos juntos retomar aquele sonho que deixamos para trás. E nós vamos desenhar com estrelas uma porta para o céu. A nova batalha está, os deuses são o desafio. Força, fúria, vamos lá, let's go. Yes, sinto a energia percorrer meu corpo. Aventura, sei que nós vamos viver. 단품 수트 우측 이고 사이센터 너무 우측 오로 고로 데니 투가 모여 다이쿠츠와 이시になる重くて青ちちゃふ前にワクワクの羽広げ次の世界へ行こう。可能性のドアはロックされたまま、やれやれ今度も壁をぶち破る。今だ限界突破、叫べ目の目のカッパ、無敵のオイラがそこで待っている。ドラゴン
Mamamoro Tabage. Sketch time. Nerds, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender a desenhar lábios, ou pelo menos eu vou tentar aqui passar para você algumas dicas para que você consiga treinar aí também na sua casa, porque depois de ver um vídeo você não vai simplesmente saber a desenhar qualquer coisa, né? Então a ideia realmente é que você tenha aqui mais uma direção para você conseguir fazer os seus próprios treinos. Então eu acho que é legal a gente começar com uma ideia de estrutura, ou seja, uma divisão que a gente consiga lembrar na hora que a gente for desenhar alguma coisa em outros ângulos e em outras formas. O Frank Cho, que é um artista aí polêmico, fez esse esqueminha aqui em um dos livros que ele ensina a desenhar mulheres do jeito que ele gosta de fazê-las, não é mesmo? As mulheres assim meio forte, eu acho legal. Então, aqui ele fez essa divisão. Primeira coisa, galera, que se você tá querendo aprender, procura isso que outros artistas já fizeram, né? E tenta recriar isso, tenta copiar isso daqui. E eu acho que esse é o primeiro passo, assim, se você tá meio perdido, já fez uns lábios, mas tá tudo meio... Eu acho que copiar esses guias, né, feito por outros artistas, pode ser uma boa ideia quando você tá meio perdidinho, beleza? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma outra estrutura em cima disso, que é algo que eu gosto de fazer às vezes, que é a ideia de usar um oval e uma linha pra gente dividir os lábios, tá entendendo? E você pode ver a proporção dessa oval mais pra cima ou menos pra cima, né? Dependendo do tipo de lábio que você está desenhando, né? Dependendo da pessoa, dona do lábio que você está desenhando. Então eu gostava de começar com isso daqui para lábios que estão sendo vistos de frente, né? Funciona e fechados. Às vezes funciona bem, porque você já tem aqui uma ideia de uma curva, uma outra curva, uma linha no meio e duas metades de uma boca, não é mesmo? Apesar que isso aqui é feio, né? Dá pra fazer um peixe aqui. Então, certo, vamos parar de bobeira. Então vamos tentar aplicar aqui, então, essa regra de divisão aqui do Frank Cho. Eu vou dar uma apagadinha e vamos ver. Eu acho que a gente precisa de uma linha no meio, certo? Aqui a gente já consegue ter alguma ideia. Dessa linha do meio, a gente consegue imaginar essa primeira estrutura aqui que ele colocou nos lábios, né? Que eu acho que seria alguma coisa assim, se a gente não tivesse cortando, né? Aqui o meinho de cima do lábio, onde normalmente tem um Vzinho, né? Tem uma queda aqui. Então, se a gente não considerar isso, seria algo como esse formato, que você poderia, dependendo da pessoa, arredondar para uma bola, né? Mas é a partir daqui, né, que a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Então, algo neste sentido, né? O legal é que se você reproduzir este formato, o de baixo meio que já tá feito, né? Vamos dizer assim. Já tá mais ganho. Ele também divide, ó, que legal, galera. Ele divide o lábio inferior em duas partes, né? Como se ele fosse dois gomos. Isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que você realmente consegue ver essa divisão muscular que existe, né? E tem algumas que não é tão nítido assim, né? A Angelina Jolie é um clássico exemplo de uma pessoa cujo lábio inferior parece que é feito em duas metades mesmo, né? Isso é muito legal. E eu acho que o maneiro aqui, eu tô trazendo várias fotos de vários artistas, né, como vocês viram ali passando, porque eu queria representar um pouquinho de variedade nisso, né, porque muitas vezes fala assim, como desenhar não sei o quê, e aí você faz um desenho de uma coisa, né, como se isso não fosse o suficiente, né, pra representar todo mundo. Bom, então eu acho que esse aqui é um modelinho legal e eu espero ter passado aqui um pequeno processo para vocês se guiarem nessa produção. Então 1, 2, 3... São os 3 gomos de cima, 4, 5 gomos de baixo. Então fizemos aqui um trabalho ao reproduzir a maneira como o Frank Cho divide os lábios, pelo menos nos livros dele. Não sei se ele faz isso toda vez que ele vai desenhar lábios. Provavelmente não. Aqui, galera, tem um outro cara que, putz grila, hein? Vou te contar. O nome dele é Michael Hampton. Tá escrito aqui, ó. Michael Hampton. Michael Hampton, rapaz. É muito bom. É um cara, assim, realmente fora de série. E ele faz muito livro, muito conteúdo, muitas aulas também desses assuntos. Eu nunca comprei nenhum conteúdo oficial dele assim. Espero ver se no futuro eu consigo fazer esse tipo de consumo. Então a gente vai copiar, por enquanto, só essa parte do lábio aqui. Mas eu acho muito legal o que ele tá fazendo com
com o sombreamento aqui, que é uma coisa que eu adoro, que é essa ideia de que o lábio, né, e outras partes do rosto estão em planos, vamos dizer assim, paralelos, né? Então, o que vai acontecer, né? Aqui ele fez o lábio dividido nessa maneira. Eu vou fazer uma linha do meio aqui, pelo menos, e vou tentar meio que reproduzir aquela bolinha que a gente fez. Só que o que vai acontecer, né? O rosto não é uma chapa, né? Não é uma folha sulfite. Ela tem uma curvatura, né, para ela, especialmente a parte da boca, né? Se você reparar nos seus dentes, olhe para os seus dentes, né? Se você conseguisse ver os seus dentes por cima, você teria uma dentadura assim dentro da sua boca. Por mais que você não tenha uma dentadura, você tem dentes. E os dentes, eles têm uma curva, né? E a sua boca, se você sentir, ela tá sempre em contato, na maioria das vezes, especialmente fechada, com os seus dentes. Então a boca, ela surge assim, né? Ela não existe no rosto. Isso aqui tá estranho, mas é que seriam os olhos, né, lá em cima, que teria a orelha, sei lá. Então a sua boca, ela não existe no seu rosto como uma linha reta. Então o que você vai ter que fazer, né? A boca, ela vai começar aqui no meio com aquele formato que a gente estipulou ali do Frank Cho. Vai ter aquela divisão aqui em cima. E quando você for puxar os lábios para os cantos, o que vai acontecer? Este canto aqui, galera, tem que ficar muito mais próximo do que este, certo? Porque isso aqui tá girando, tá caindo num cilindro. Imagina que isso aqui está numa bola, né? Se isso aqui fosse uma bola, um pedaço do lábio poderia estar aqui e o outro cairia lá atrás, certo? Como ele cai lá atrás, a gente tem esse formato aqui, vamos dizer, esse formato que o Michael Hamilton está representando aqui, né? Que é esta curva mais acentuada, né? Por causa da distância, essa daqui um pouco mais esticada e aqui embaixo ele fez um lábio mais quadradinho que funciona muito bem também, funciona bem pra caramba. Então, vocês podem ver que ficou um horror isso daqui, mas eu espero que a explicação tenha sido eficiente, para vocês terem entendido essa ideia do porquê que a boca, né, mais ou menos de lado, vai ter um pedaço que quase não aparece. E isso é muito importante. E aqui o que ele faz que é maneiro, galera, vocês veem que ele tonalizou aqui, né, ele deu uma escurecida nesse pedaço aqui. Ele também fez um nariz aqui em cima, eu achei muito legal como ele sempre usa essas formas geométricas, né, muitas vezes para representar. Aqui eu já até ia quebrar aqui mais um pouquinho, ele provavelmente faria isso no próximo passo, eu imagino. E o que ele fez que da hora? Ó, uma linha no meio, para você sentir, né, toda a forma que tá tendo aqui. E como esses contornos vão acontecendo. Então, galera, eu acho imprescindível você procurar esses artistas, né, e outros artistas também que fazem guias assim, e copiar esses guias. Então, com esse tipo de exercício daqui, você já consegue ter uma ideia muito mais legal do que está acontecendo e pelo menos treinar um pouquinho para ver na hora que você for criar o seu próprio ou quando você for fazer alguma fotografia, né, que é o que a gente vai fazer agora. Então, galera, vamos pegar aqui umas fotos, vamos tentar analisar algum desses conceitos que a gente fez ali. Eu vou ratar aqui a boca do Henry Superman, né? Vou dar uma expandida nela aqui e vamos dar uma analisada. Olha que maneiro, aqui a gente já tem um daqueles conceitos lá, né? Vamos tentar copiar isso daqui da melhor maneira possível. Eu vou começar mais ou menos assim, né? Uma coisa que é interessante, né? O rosto parece vir numa curva, não é mesmo? E isso é muito legal também. Às vezes a gente consegue reparar isso mais ou menos dependendo da pessoa. Então, eu vou aqui fazer um formato geométrico que nem o Michael Hamilton fez pro nariz, pra gente representar aqui o nariz do senhor Henry Cavill. E olha só que da hora, a gente consegue aqui imaginar, ó. Sabe aquele negócio que eu falei que a boca vem numa bola, né, que a gente fez aqui em cima? Olha, aqui a gente consegue ver algo muito parecido com isso aqui, ó. Certo? Então esse formato por aqui é o que a gente está chamando aqui de bola. Vai ser uma bola mais ou menos por aqui. E isso aqui vai te ajudar muito a ilustrar algumas coisas, eu acho. Principalmente porque aqui, ó, onde essa bola encontra com essa, né, que você tem o encontro de vários músculos e também onde tem o queixo. E aqui o queixo dá pra imaginar que teria uma superfície bem mais plana aqui, né, se você fosse fazer uma outra organização. E a gente consegue imaginar um canto de boca pra cá, um canto de boca caindo lá dentro, né, lá do outro lado, quase. E o meio, né, aqui tava o meio do rosto, né? Mas o meio dessa esfera que existe aqui, né? Vai ser outro, certo? E ele vai cair e voltar de novo de uma outra maneira, né?
Então esse aqui é o meio do plano do rosto, esse é o meio dessa esfera que a gente tem aqui, e a gente já consegue imaginar aquela divisão que a gente fez com o Frank Cho, que era mais ou menos assim, não é mesmo? E aqui a gente teria lábios muito bonitos, muito vistosos, de super bem. Ai, ai, ai. E olha só que maneiro. A gente já consegue aqui. Mas, Guilherme, estão parecendo lábios de mulheres. É porque a gente está acostumado a imaginar um lábio totalmente contornado, né? Como sendo um lábio feminino. E no desenho, muitas vezes, você não vai ter muita opção. No desenho, assim, de estudo, né? O que importa é que você está entendendo ali o formato e tudo aquilo que está acontecendo naquele sujeito. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais fiel aqui com a referência. Né? Ele tem uma boca um pouquinho diferente. Mas com isso daqui, ó, a gente já consegue entender um pouquinho mais por que isso daqui está acontecendo da maneira que está acontecendo, né? Não é mesmo? Ficou esquisitíssimo, mas eu espero que tenha sido... Deixa eu aumentar o nariz. Talvez. Deixa eu diminuir o queixo. Tá um pouco melhor agora. Mas... O que importa é que a gente está trocando uma ideia legal e eu espero que isso aqui esteja te ajudando. Então, vamos copiar aqui então... 2 lábios da Danai Gurira, que é a Michonne, gente. A Michonne, meu Deus. Então aqui tem 2 poses. Essa daqui eu achei bem legal também. Então o que é legal daqui? A gente tentar compreender as diferenças que existem de pessoa para pessoa, né? Aqui no Henry Cavolino, né? Apesar dele ser um homem, né? Ele até que tem uns lábios assim, até que grandinhos, né? Mas com pessoas de outra etnia a gente vai ter coisas diferentes acontecendo. Então aqui no caso da Michonne a gente vai ter um lábio superior bem maior do que a gente aprende dos modelinhos clássicos de como funciona uma boca, né? Que não representa porcaria nenhuma. Então eu vou seguir aquela mesma regra, só que eu vou fazer aqui um lábio superior maior e um lábio inferior um pouco menor. Aqui eu gosto de representar canto de boca de novo, porque a boca realmente tem um canto, né? Ela tem essa covinha que ela entra. Então aqui eu vou até quebrar assim, né? E você consegue ver que ainda existem aquelas mesmas estruturas, né? Por mais que não sejam tão evidentes, né? Você tem aqui aquele mesmo objeto, né? Aquele mesmo formato acontecendo ali. Mas veja só a diferença da proporção, né? Em que ele está aparecendo aqui. É por isso que muitas vezes a gente vai ter esse formato de coraçãozinho, né? Que é esse negócio que existe aqui. E esses lábios são lindos, meu Deus do céu. Então a gente com isso aqui no lugar já consegue imaginar um pouquinho melhor aqui como é que funciona esta boca. Vamos fazer essa boca aqui de lado agora então. A gente já tá ficando mais ou menos um pouquinho mais rápido agora. Estamos ficando pro no bagulho. Espero que você esteja ficando também. Então olha só que legal aquela ideia de uma esfera aqui, né? A gente consegue vê-la de novo em ação. Eu acho que aqui tá um pouco até mais claro do que em outras situações, né? Porque ela tem uma projeção um pouquinho maior dos lábios. Isso é muito maneiro. Então aqui eu vou fazer um nariz bem simplificado. Tô até me sentindo mal por fazer um nariz tão simplificado. Então aqui, aquele contorno do rosto. E a nossa esfera dos lábios. Nossa bolinha para aplicá-los, não é mesmo? E canto da boca, o outro canto da boca tem lá longe, quase não dá pra ver. Nesse caso aqui eu acho que realmente não dá pra ver onde o lábio termina, ela tá virada, ela tá mais virada, né? O rosto dela tá mais indo embora do que o rosto do Henry nessa figura. Então a gente não vai conseguir ver, ó, onde o lábio dela aqui insere aqui atrás, em algum lugar aqui, né? Provavelmente bem aqui atrás é onde o lábio dela tá inserindo ali de volta no rosto, mas a gente não vai ver isso. Aqui seria o meio dessa esfera e é onde a gente vai ter o nosso lábio acontecendo, não é mesmo? Que é interessante que às vezes dá a impressão que ela tem não, ao invés de ter isso daqui no meio, né? Dá a impressão que ela tem talvez uma entrada aqui no meio. E isso é bem possível, porque, galera, cada um vem de um jeito. Eu vou seguir o nosso padrãozinho só pra gente tentar seguir alguma coisa. Mas apesar que assim fica muito mais legal, né?
Então isso aqui, galera, é uma maneira de você estudar, uma maneira de você aprender. Você vendo esse vídeo não vai aprender a desenhar, né? Você não vai sentar no outro lugar e sair melhorando. O que pode acontecer? Você pode ter ideias novas e um guia de processo novo, e isso realmente vai mudar a maneira como você fazia as coisas, eu espero. Porém, a melhora definitiva vem com o seu trabalho, vem com o seu esforço, vem com você sentando, botando a mão na massa e botando pra quebrar, cara, porque isso daí tem que desenhar muito, né? Tem muita ralação envolvida, né? Isso é algo até que eu tava conversando com o, né, que o Francis de Cristo comentou comigo, né, que ele tá fazendo agora uma semana do momento putz, que é a semana do momento putz. É um evento aí que ele tá organizando no YouTube dele, que vai ser uma semana inteira com conteúdos muito maneiros que ele solta lá, e ele fala muito de algumas coisas que vocês me perguntam aqui, né, sobre talvez portfólio ou o mercado de ilustração no Brasil, né, isso são coisas que ele foca muito mais, né, porque o canal dele é feito mais para ilustradores. Eu falo um pouquinho mais com a galera que tá começando ainda, né, que ainda sonha, mas eu acho que se você quer trabalhar com isso, o canal do Francis é muito bom, é o canal da evolução diária, né, se eu não falei já aqui, vocês já ouviram falando do Francis por aqui, né, e ele vai ter essa semana do Momento Putz, eu não sei quando que ela vai ser exatamente, mas tá muito perto, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguma orientação para vocês irem no canal dele e descobrirem quando que vai ser a semana do Momento Putz, que é o Momento Putz, é quando você fala, caramba, isso aqui dá certo, né, ou você tem alguma sacada. E o Francis é muito bom em oferecer essas sacadas, cara. Especialmente sobre essa parte da ilustração e do mercado, né? E do que eu posso fazer pra tentar ver se eu consigo ganhar a vida com isso, né? Que foi também os momentos em que eu me vi tendo essas ideias, né, e vendo onde eu conseguia me encaixar e principalmente trabalhando duro pra caramba, né, então ele vai falar também sobre esse aspecto da relação que a gente tem aqui, foi o que eu lembrei, né, do desenho para falar da semana do Momento Putz. Então, eu espero que vocês aí que curtem o canal do Palavra Nerd se inscrevam também no canal do Francis, que é um canal muito legal e ele desenha bem pra caramba também, detona, trabalha com isso. Então é assim, mais conteúdo relevante para vocês aí que tem esse sonho, que tem esse objetivo, não é mesmo? Então é isso daí. Nossa, fiz um jabá aqui, né, do canal do Francis, mas vamos... Deu pra dar uma refinadinha no desenho. Então aqui vocês estão vendo que eu tô fazendo bem rápido, né? Mas você pode ir pegar isso aqui e fazer um pouquinho mais rápido. E aí vai depender do seu objetivo, né? Você copiar um monte de boca ou você quer copiar detalhezinhos, né? Eu tô aqui pra copiar estrutura, eu quero entender como é que funciona. E a gente tá ficando com mais um vídeo gigantesco aqui no canal do Palavra Nerd. Será que a gente consegue copiar todas essas bocas? Vamos ver. Vamos copiar aqui agora os lábios rianescos, ou rianescos. Eu não sei falar o nome dela direito até hoje, me perdoem. E o que a gente vai fazer? Olha só. Aqui a gente está tendo o rosto dela num ângulo um pouco diferente, né? A gente está tendo ele aqui de uma maneira onde a gente teria curvas assim, né? Para definir esse rosto. Então o nariz dela, tô simplificando aqui de novo, viria alguma forma assim. E como essa esferinha do rosto, né? Tá por aqui, do lábio, está aqui, o que a gente ia ter que fazer, né? A gente ia ter que imaginar esse formato sendo cortado numa esfera, não é mesmo? E a gente vai ter algo mais ou menos assim, né? A parte de baixo da boca, olha só a curvatura linda que existe aqui nessa curvatura. Olha só, né? Eu acho isso muito legal da gente ir observando. Aqui tem aquela quebra do lábio. Aqui o lábio vai reentrando no rosto. Aquela cova onde o lábio entra. E aqui ela tá com os lábios um pouquinho abertos. E a gente consegue ver alguma coisa assim. Não é mesmo? Beleza. E aqui a gente tem alguns dentinhos rianescos. E tem uma linguinha ali também, ó. Tem uma língua. Então vamos fazer aquela representação, né, da linha que existe no meio do rosto, que o Michael Hampton ofereceu ali pra gente. Eu acho que é um guia bem legal. Aqui a gente fez também, né? Aqui no Henry Cavill a gente não fez, mas vamos fazer, porque a gente já chegou até aqui fazendo ela. Então eu acho maneiro que a gente continue representando. Porque quando você vê essa linha do meio, você vê o caminho, né, desse formato, desses planos do rosto. Eu acho que aqui é uma representação melhor para esse meio. Vamos para o próximo. Aqui temos Mark Ruffalo, vulgo Hulk. Ou aquele cara do De Repente 30, não é mesmo?
Então aqui eu vou dar uma clareada nessa imagem, porque o fundo tá um pouco mais escuro. Nossa senhora, tá virando... Não dá uma clareada, vou deixar ele verde também, né? Que tal? Ok, nossa, agora tá ótimo. O que a gente tem aqui, né? A gente tem o rosto também mais de canto, né? Aqui eu vou imaginar o queixo dele. Aqui a gente teria aquela esfera do rosto. Aqui a gente teria isso. Então isso aqui é uma coisa que eu fiz, galera, mas isso também é uma maneira de você começar a desenhar, né? Você não precisa fazer a estrutura toda, que nem eu recomendei que vocês fizessem as mãos pelos cantos dos dedos, né? Eu acho que o nariz também e o rosto também pode funcionar assim, né? Se você for observando as estruturas, né, e os formatos que existem dentro dele, né, e essa relação. Quanto mais você treinar, mais esperto você fica para poder representar isso logo de cara, né? E não ter que se perder muito tempo ali tentando fazer isso. Então, aqui a gente teria o canto de uma boca entrando aqui, o outro canto aqui, o meio dessa esfera, e a gente já pode imaginar que o nosso Vzinho, que é aquele formatinho bonito, se encontrando aqui. Aqui a gente tem aquela entradinha que é por causa do coraçãozinho, não é mesmo? Aqui o lábio dele também, ó, tá indo embora, tá entrando lá atrás para encontrar aquele canto. E aqui a gente tem outro lábio rufolínico, rufolénsico. Então, aqui eu acho que sobre o assunto de estrutura, galera, a gente tá bem ligeiro já. Eu acho que a gente já entendeu como é que funciona. Outra recomendação que eu vou fazer aqui, mais ou menos rapidinha, sendo esse o nosso quase último artista, é que vocês copiem também depois estilizações de outros artistas, né? Aqui tem duas imagens da Lois, e a Lois é incrível, e aqui tem duas coisas que ela fez nos desenhos dela, que eu acho que a gente podia tentar ver o que a gente consegue aprender também. Vamos fazer mais uma cópia e vamos que nem um maluco, né? Vocês viram que a gente não demorou muito tempo para fazer essas cópias, então a minha ideia é que você também tente aí fazer as cópias o mais rápido que você conseguir, ou com o melhor nível de precisão que você puder, né? Então aqui eu vou tentar simplificar um pouco esses formatos, né? O nariz eu consigo fazer, ok, vamos dizer assim, né? O lábio eu vou considerar como um único formato por enquanto. Eu vou dar uma apagadinha por aqui e a gente consegue entender o que está acontecendo. Aqui, olha que legal, aqui tem uma curva, né? Não é só não é o queixo e o lábio não encaixa só assim. Aqui também ela está fazendo isso, né? Ela está fazendo uma curva. Olha que legal. Todo tipo de dica, né, que a gente consegue pegar. Então aqui ela fez o lábio superior, fez aquele, né, onde o coraçãozinho aqui entraria, e ela fez ele bem para baixo, olha que maneiro. E o cantinho da boca. Galera, esse cantinho aqui é uma dica preciosa. E aqui ela fez o lábio de baixo, né? Então uma coisa que muitas vezes acontece, né, se você observasse isso daqui realmente de perfil, né, você teria essa curva, né, acontecendo aqui. Tanto que tem muito anime, né, que tem o rosto que é basicamente assim, né, e nada mais, né, tipo... Tem muito anime que tem o rosto assim. E por quê, né? Porque realmente existe esse formato, né, essa estrutura tá acontecendo aqui em algum lugar, e o legal é a gente tentar encontrar ela aqui, né? Eu não sei se isso aqui tá muito anime, provavelmente não está, mas fazer o quê, né? Não sou nenhum mangaka por aí pra vocês ficarem se inspirando nisso. Mas eu adoraria fazer também uns sketch time sobre mangá, né? Tentando ver o que existe no estilo, né? O que acontece. Eu gostava muito daqueles estilão mais antigo, né? Aquela parada meio Inuyasha, que era uma coisa, né? Aquilo lá era uma parada bem maneira. Eu adorava isso daqui. Será que eu consigo desenhar o Inuyasha ainda hoje? Não, a sobrancelha dele não é assim. E assim é como eu desenho sobrancelha, né? A sobrancelha dele era fina na frente, grossa atrás. E, ai meu Deus, né? Eu não sei mais o que fazer com o olho de mangá. Eu preciso realmente sentar e reaprender a fazer isso. Mas como eu gostava do Inuyasha. Alguém assistiu Inuyasha? Se você assistiu Inuyasha, comente aí nos comentários se você gostava desse desenho maluco, essa animação japonesa clássica, linda, cheirosa. Era muito legal. Olha só, gente, cabelinho do Inuyasha. Eu lembro que eu copiei muito no Inuyasha numa época, e ele me aprendeu a ser um pouquinho mais detalhista, né? Porque, putz grila, tem muita coisa acontecendo nesse rapaz aqui, né? No cabeleira dele.
E aí tinha... Esse é um tutorial de bocas, né? Era pra ser aqui um sketch time sobre bocas. E eu tô aqui desenhando no Yashi inteiro, cuja boca é um traço, né? Mas o... Bom, fica aí pra vocês verem aqui como que é esse canal, né? Vamos copiar a Maisie Williams aqui. E a gente completa o nosso último cópia aqui para essa sugestão de estudo. E o que vocês podem ver aqui, galera, é algo que a própria Loish fez aqui, né? Esse lábio aqui, a gente não viu isso muitas vezes, mas aqui na própria Maisie, né, você vê esse lábio mais para dentro, né? Quando você tá analisando o perfil. E isso daqui acontece aqui com esse retrato da Maisie Williams de Game of Thrones aqui nessa cena. Então eu vou fazer esse pedaço inteiro da cara dela aqui. Vou representar o lábio mais simples, só pra gente ter uma ideia. Eu adoro fazer esses cantinhos do rosto, sabe? Isso daqui ajuda pra caramba. Aqui estaria o olho dela em algum lugar, né? Olhando pro lado com a cara de, meu Deus, o que é isso? E o que a gente vai ter aqui, né? Aquela curva que a Loish descreveu ali também. Entrada do lábio, saída desse lábio aqui, mais uma curva para entrar de volta na cara, certo? E aqui a gente vai ter a estrutura do coraçãozinho. Aqui ela fez aquela linha, né? Bem para baixo, que a Loish fez, a gente consegue enxergar ela aqui. Eu acho que a gente consegue enxergar, pelo menos. E algo assim. Nossa, ficou horrível, tudo bem, não tem problema. O que importa é que você tá estudando, rapaz. É que você tá tentando perceber o que tá acontecendo aqui. Então, na próxima vez, quando você for fazer um desenho do zero, né? O que você pode pensar, né? Você pode imaginar já os contornos do rosto, né? E ir tentando encaixar os lábios dessa maneira nova que você está vendo aqui. Eu espero que isso esteja sendo útil para você, né? O lábio de lado também é uma coisa muito legal, fica muito bem representado quando você consegue fazer ele entrando lá atrás, né? Indo para o fundo da boca, vamos dizer assim, caindo num lugar onde ninguém sabe onde é. O místico, o desfiladeiro da vitória. Que eu tô falando, mas é isso daí, galera. Este foi mais um Sketch Time aqui no canal do Palavra Nerd. Espero que vocês tenham aproveitado aqui mais este vídeo. E é isso aí, gente, mais um Sketch Time pronto. O meu objetivo é tentar gravar um desses por dia. Hoje aqui de manhã eu consegui sentar pra gente fazer isso. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado aqui pela sua presença. Valeu e falou!